A verdadeira força não está nos números, nem na aprovação dos outros, mas na convicção inabalável de quem caminha sozinho. Enquanto muitos se apoiam na coletividade para se sentirem seguros, há aqueles que permanecem firmes, mesmo quando todos ao redor os questionam. Esses poucos, que não precisam de aplausos nem de companhia para seguirem em frente, carregam uma força que intimida. Eles não buscam refúgio em grupos, não se moldam para serem aceitos e não cedem às pressões externas. E por isso, despertam temor. Quem se mantém firme em seu propósito, sem vacilar, desmascara a fragilidade daqueles que precisam de confirmação constante para existir. Se você sente que essa mensagem ressoa com você, se está comprometido com o aprendizado da espiritualidade e da força interior, curta este vídeo agora. Isso não é um gesto qualquer, mas um compromisso com aquilo que realmente importa. Seja bem-vindo ao canal Sabedoria Enriquecedora, curta o vídeo e se inscreva para me ajudar a crescer e me conectar com mais pessoas incríveis como você. Agora vamos continuar. Os que dependem da coletividade se sentem fortalecidos pela presença uns dos outros, mas essa força é ilusória. Eles se sustentam em uma estrutura frágil, onde cada indivíduo reforça a dúvida do outro, como um castelo de cartas que se mantém de pé apenas enquanto ninguém questiona seus alicerces. No instante em que surge alguém que não precisa desse jogo, que permanece inabalável sem precisar do grupo, toda essa estrutura começa a ruir. O que antes parecia sólido se revela vazio. O protagonista desse caminho solitário não precisa atacar, não precisa provar nada. Sua mera existência já é um desafio. Essa solidão, no entanto, não é um isolamento. É uma estratégia. É a escolha consciente de se afastar das distrações e ruídos do mundo para enxergar com clareza. Enquanto muitos se perdem em vaidades e competições sem sentido, aquele que se recolhe encontra algo muito maior. Ele descobre que a verdadeira força não está em ser reconhecido, mas em estar conectado consigo mesmo e com algo além desse mundo. Essa clareza o torna imbatível. O medo que ele desperta nos outros não vem de algo que ele faça, mas do que ele representa. Ele é uma lembrança viva de tudo o que aqueles ao seu redor tentam ignorar. Enquanto se apoiam uns nos outros para esconder suas fraquezas, ele as expõe apenas por existir. Sua presença é um espelho que reflete a verdade que muitos não querem encarar, e por isso tentam apagá-lo, silenciá-lo, trazê-lo para dentro da ilusão. Mas ele permanece firme, pois sua força não vem de alianças, nem de palavras vazias. Ela vem da certeza absoluta de que não há nada fora dele que precise validar sua existência. Aqueles que temem o solitário não o fazem porque ele representa um perigo real para eles, mas porque sua simples presença expõe algo que eles prefeririam manter oculto. Ele não precisa apontar fraquezas ou denunciar mentiras. Basta existir para que tudo ao redor se revele pelo que realmente é. Os que vivem na ilusão da coletividade sentem-se desestabilizados diante de alguém que não necessita do grupo para existir. Eles percebem, ainda que inconscientemente, que sua força era apenas uma impressão, sustentada pelo reflexo dos outros. Sem essa sustentação mútua, o que sobra? O medo que sentem não é racional, é instintivo. Eles olham para quem não depende da aceitação alheia e sentem algo que não conseguem explicar. É como se estivessem diante de algo que não segue as mesmas regras que os mantém em segurança. Eles percebem que todo o seu mundo, baseado em trocas de aprovação e alianças frágeis, não passa de um castelo de areia diante de quem encontrou um alicerce interno. E então começam as reações previsíveis. Primeiro, tentam ignorá-lo, fingir que ele não está ali. Depois tentam trazê-lo para dentro do grupo, fazê-lo aceitar as mesmas regras, porque sua existência fora delas é um incômodo. Mas quando percebem que ele não se curva, que não precisa deles, surge a hostilidade. Não porque ele tenha feito algo contra eles, mas porque sua independência os afronta. Quem não pode ser manipulado se torna perigoso. Quem não precisa do grupo se torna uma ameaça ao grupo. Por isso, aqueles que caminham sozinhos devem estar preparados. Não para o confronto direto, porque ele não é necessário, mas para a resistência silenciosa. O verdadeiro poder não está na luta, mas na permanência. O mundo tentará dobrá-los, testá-los,
fazê-los questionar se realmente vale a pena. Mas o que é uma multidão de vozes diante da clareza de uma única verdade? O que são alianças frágeis diante de uma conexão que vem de dentro? O protagonista dessa jornada não se vê como um inimigo de ninguém. Ele não busca destruir, humilhar ou vencer. Ele apenas existe, e isso basta para transformar tudo ao seu redor. Pois quando alguém se mantém firme naquilo que realmente é, sem ceder ao medo, ele se torna uma luz que revela o que estava oculto. E a luz, quando aparece, não precisa fazer esforço para brilhar. Ela apenas é. Aqueles que se apoiam no coletivo acreditam que a força está na união. Mas essa união, muitas vezes, não passa de um pacto silencioso de fragilidades compartilhadas. Eles se juntam não porque são fortes juntos, mas porque temem ser fracos sozinhos. Criam estruturas, regras e acordos invisíveis para garantir que ninguém saia da linha, que ninguém ameace o equilíbrio frágil em que vivem. Mas então surge alguém que não precisa dessas amarras. Alguém que se mantém de pé sem o suporte de ninguém. E essa simples presença faz com que tudo ao redor se desestabilize. O que incomoda não é o que ele diz, mas o que ele representa. Ele é a prova viva de que existe outro caminho. De que a força verdadeira não vem da aprovação dos outros, nem do pertencimento a um grupo, mas da certeza inabalável de quem se tornou suficiente dentro de si mesmo. Esse tipo de pessoa não busca validar sua existência através de números, elogios ou alianças. E por isso, ela se torna imprevisível. Enquanto todos jogam um jogo baseado em influência e necessidade mútua, ele permanece à parte, inalcançável, impossível de ser controlado. E essa liberdade assusta, porque se ele não precisa da coletividade, isso significa que talvez ninguém precise. Se ele se mantém de pé sozinho, isso expõe a possibilidade de que todos os outros também poderiam, se estivessem dispostos a enfrentar o vazio da solidão. Mas poucos estão. Poucos aceitam a ideia de caminhar sem garantias, de seguir um caminho sem aplausos, de confiar na própria visão quando todos ao redor duvidam. Então, para aqueles que não estão prontos para essa verdade, a presença de alguém assim se torna uma ameaça. Primeiro, tentam desacreditá-lo. Tentam fazê-lo parecer fraco, errante, perdido. Quando isso não funciona, tentam puxá-lo de volta para o grupo, convencê-lo de que está sozinho porque está errado. E quando nem isso tem efeito, recorrem ao desprezo, à exclusão, ao ataque. Mas nada disso o atinge, porque sua força não vem de fora. Ele não precisa que os outros o compreendam. Não precisa ser aceito, não precisa provar nada. Ele apenas continua. Segue seu caminho com a tranquilidade de quem sabe que a verdade não precisa ser defendida, apenas vivida. Enquanto o mundo grita, ele permanece em silêncio. Enquanto tentam puxá-lo para uma batalha, ele observa. E no fim, aqueles que tentaram derrubá-lo percebem que, apesar de todos os seus esforços, ele ainda está lá, inabalável, intocável, como sempre esteve. A solidão estratégica não é um fardo, mas um privilégio para aqueles que compreendem seu verdadeiro valor. Enquanto a maioria teme estar só, buscando constantemente refúgio na validação alheia, aquele que aprendeu a caminhar sem depender de ninguém encontra algo que os outros jamais conhecerão: a liberdade absoluta. Ele não precisa se moldar para agradar, não precisa disfarçar sua essência para ser aceito, não precisa negociar sua verdade em troca de companhia. E por isso, ele se torna invencível. O mundo ensina que estar sozinho é um sinal de fraqueza, mas essa é uma ilusão criada por aqueles que não suportam o silêncio. Quem não consegue estar consigo mesmo, teme aqueles que conseguem. Porque a solidão, quando bem compreendida, não enfraquece, ela fortalece. É no silêncio que a mente se expande, que a intuição se aguça, que a conexão com algo maior se torna inquebrável. O homem que caminha só não está realmente só. Ele caminha ao lado da verdade, guiado por uma força que aqueles presos ao ruído jamais poderão entender. Os outros o olham e tentam decifrá-lo. Tentam encontrar nele as mesmas inseguranças que carregam, mas não conseguem. Ele não tem medo de perder nada, porque nada fora dele o define. Não teme ser excluído, porque nunca precisou pertencer. Não teme ser desacreditado, porque sua convicção não depende da aceitação dos outros.
Sua vida não é um teatro onde ele interpreta um papel para agradar a plateia. Ele não está ali para entreter, para confortar, para ser compreendido. Ele apenas existe, plenamente, intensamente, sem concessões. E isso o coloca em outro nível. Ele não disputa poder porque já o possui. Não busca aprovação porque já encontrou tudo o que precisava dentro de si. Ele não precisa levantar a voz para ser ouvido. Não precisa impor sua presença para ser notado. Sua força está na serenidade de quem sabe que nada pode tocá-lo. Seu olhar atravessa as ilusões, sua postura desarma os manipuladores. Sua simples existência faz com que os outros revejam tudo o que acreditavam ser certo. É por isso que aqueles que dependem da coletividade nunca conseguirão compreendê-lo, porque eles precisam uns dos outros para manter suas certezas intactas. Precisam de reforço, de afirmação, de pertencimento. Mas ele não. Ele segue sozinho e cada passo que dá é um lembrete de que há um outro caminho. Um caminho que poucos terão coragem de trilhar, mas que para aqueles que o fazem, levará a um entendimento que nada e ninguém poderá abalar. Ao longo da história, aqueles que ousaram trilhar um caminho solitário sempre enfrentaram resistência. Mas essa resistência não os impediu. Pelo contrário, fortaleceu sua convicção. O mundo nunca esteve pronto para aqueles que enxergam além, para os que não se moldam ao comum e não se submetem às regras invisíveis da coletividade. Jesus caminhou sozinho. Ele não buscou aprovação, não se curvou às tradições impostas, não procurou a aceitação da multidão. Em seu tempo foi questionado, desacreditado, perseguido, mas ele não precisou de números para sustentar sua verdade. Apenas seguiu seu propósito, mesmo sabendo que o preço de sua independência seria alto. Sua simples presença desafiava as estruturas da época, e por isso tentaram silenciá-lo. No entanto, seu legado ecoa até hoje. Buda abandonou a riqueza e o conforto para encontrar a verdade por conta própria. Recusou-se a aceitar as respostas prontas da sociedade. Afastou-se de tudo o que conhecia e mergulhou na solidão. Durante anos, vagou em busca da iluminação, enfrentando não apenas a rejeição externa, mas também seus próprios medos e ilusões. Quando finalmente encontrou a verdade, percebeu que ela não poderia ser imposta, apenas vivida. Sua jornada solitária não o enfraqueceu, mas o tornou uma das maiores referências espirituais da humanidade. Sócrates desafiou sua época simplesmente por questionar. Enquanto todos seguiam convenções e tradições sem reflexão, ele insistia em pensar por si mesmo. Não buscou seguidores, não tentou agradar. Pagou com a própria vida por se manter firme, mas deixou uma marca indelével na filosofia. Seu método de questionamento ainda hoje desestabiliza aqueles que se apoiam em certezas frágeis. Nietzsche, por sua vez, escreveu sobre a solidão do pensador, sobre a coragem de se tornar aquilo que realmente se é, sem medo da exclusão. Ele viu o perigo da mentalidade de rebanho, do conformismo que apaga a individualidade. Suas palavras foram mal compreendidas em sua época, mas hoje ecoam com força para aqueles que se recusam a ser apenas mais um na multidão. O que todos esses exemplos têm em comum? Eles não precisaram de aprovação, não se dobraram ao medo da rejeição, seguiram adiante, mesmo quando tudo ao redor lhes dizia para parar. E no fim, foram justamente aqueles que caminharam sozinhos que mudaram o mundo. Assim como eles, você também pode sentir o peso da solidão. Pode perceber que, ao se afastar do que é comum, passa a incomodar. Mas lembre-se, todo aquele que escolhe a verdade ao invés da aceitação, inevitavelmente trilha um caminho solitário. E esse caminho, embora desafiador, é o único que leva à verdadeira liberdade. Desde cedo, somos condicionados a acreditar que nossa validação vem dos outros. Crescemos ouvindo que precisamos ser aceitos, admirados e reconhecidos para termos valor. Essa busca pela aprovação social se torna um ciclo vicioso. Tentamos nos encaixar, adaptamos nosso comportamento, seguimos padrões que nem sempre fazem sentido para nós. Mas a verdade é que essa aceitação nunca é permanente. O mundo muda de opinião constantemente, e aquele que se sustenta na aprovação alheia está sempre à mercê do julgamento externo. O problema dessa dependência é que ela enfraquece.
Quando você precisa da validação dos outros para se sentir inteiro, acaba perdendo sua autonomia. Sua felicidade se torna refém das expectativas externas. Você passa a evitar riscos, temendo a desaprovação. Suas escolhas deixam de ser suas e passam a ser guiadas pelo medo de ser excluído. Assim, sem perceber, você se torna prisioneiro da aceitação social. Mas há um caminho para se libertar dessa ilusão. Para superar essa dependência, é preciso fortalecer sua independência emocional e mental. Aqui estão algumas práticas que podem ajudá-lo nesse processo. 1. Questione suas motivações. Pergunte-se: essa escolha é realmente minha ou estou fazendo isso para agradar os outros? Sempre que sentir necessidade de validação, pare e reflita se isso vem de um desejo genuíno ou do medo da rejeição. 2. Aceite a possibilidade da rejeição. Entenda que ser rejeitado não significa estar errado. Muitas vezes, é um sinal de que você está se tornando autêntico. A verdadeira liberdade vem quando você percebe que não precisa da aprovação de ninguém para ser quem realmente é. 3. Desenvolva um senso interno de valor. Em vez de buscar validação externa, cultive uma confiança interna baseada em seu próprio crescimento e evolução. Pergunte-se: se ninguém estivesse me observando ou me julgando, eu ainda faria isso? Se a resposta for sim, então você está no caminho certo. 4. Reduza a exposição ao julgamento externo. Diminuir a influência das redes sociais pode ser um passo importante. O excesso de comparação e a busca por curtidas e validação podem enfraquecer sua percepção de si mesmo. Cerque-se de pessoas que valorizam sua autenticidade. Você não precisa se isolar, mas pode escolher se conectar com aqueles que respeitam sua essência, em vez de tentar moldá-lo para caber em padrões. Valorize relações que incentivam seu crescimento e não aquelas que exigem que você se encaixe em um molde. Ao fortalecer sua independência emocional, você percebe que a necessidade de aceitação externa perde o poder sobre você. E quando você não precisa mais da aprovação dos outros, nada pode controlá-lo. Você se torna livre. Aqueles que entendem essa verdade vivem em um estado de paz inabalável. Eles sabem que seu valor não está em números, em elogios ou em pertencimento. Seu valor está no que são, na clareza de sua visão e na certeza de que não precisam de aplausos para seguir em frente. E essa liberdade é o que realmente assusta aqueles que ainda vivem presos à ilusão da aprovação. Conclusão: a verdadeira liberdade. No final, tudo se resume a uma escolha: viver para ser aceito ou viver para ser livre. A maioria seguirá o caminho mais fácil, buscando aprovação, pertencimento e segurança no grupo. Mas aqueles que enxergam além entendem que a verdadeira força não está no número de pessoas ao seu lado, mas na firmeza de quem você é, mesmo quando está sozinho. O mundo tentará convencê-lo de que estar só é um sinal de fraqueza, mas essa é apenas a voz do medo daqueles que não suportam o silêncio. Pois no silêncio não há distrações, há apenas você e a verdade. E é essa verdade que fortalece, que sustenta, que o torna inabalável. Aqueles que trilham o caminho solitário não são fracos, nem arrogantes, nem perdidos. São livres. E a liberdade, para muitos, é algo assustador, porque exige coragem. Coragem para enfrentar a rejeição, para seguir um caminho sem garantias, para confiar apenas na própria visão quando todos ao redor duvidam. Mas se você chegou até aqui, é porque já sente isso dentro de você. Sabe que não nasceu para seguir a multidão, sabe que há algo maior esperando por você, além das ilusões da aceitação social. Então siga, caminhe com firmeza. Não busque aprovação, não se prenda a expectativas alheias. Apenas seja. E no fim, quando olhar para trás, verá que nunca esteve realmente sozinho. Pois aqueles que têm coragem de trilhar esse caminho sempre encontram algo muito maior, os guiando. Algo que a multidão jamais compreenderá.